Acho que já dá para começar, professor. Boa noite. Boa noite. 27 de maio de 2020, quarta-feira à noite, são 19 horas e 20 minutos. A gente vai dar início a uma aula aí de tributação das empresas. Pessoal, vocês estão lembrados da aula passada do imposto de renda da pessoa jurídica? Então, Sim. vamos lá. Imposto de renda da pessoa jurídica, a base de cálculo, né? Ou é pelo lucro real, ou é pelo lucro presumido, ou é pelo lucro arbitrado. Então, se a base de cálculo for pelo lucro real, é uma base de cálculo que vai ser apurada contabilmente, tá ok? A empresa vai fazer a contabilidade e vai apurar contabilmente a base de cálculo. Agora, se a empresa for tributada pelo lucro presumido, a base de cálculo vai ser presumida a partir da receita da empresa. Então, o que vai acontecer? Aqui, ó. Na verdade, a partir do momento que uma empresa é tributada no lucro presumido, a partir do momento que ela teve receita, eu vou presumir o lucro dela a partir da receita. Como é que eu faço isso? Simples. Eu multiplico um coeficiente pela receita e chego no lucro presumido. Que coeficiente é esse? É um percentual que vai ser dado pelo ramo de atividade da empresa. Então, eu estou tendo aí, ó, para a distribuição de combustível, 1,6%. Ou seja, 1,6% da receita dos postos de gasolina são lucros presumidos. O comércio para a indústria é 8%. O transporte, exceto de carga, é 16%, e prestação de serviço é 32%. Então, vocês vejam que no lucro presumido, não me importa se a empresa apurou ou não apurou lucro contábil. Não me importa se a operação da empresa foi ou não lucrativa. Por quê? Porque eu vou presumir o lucro a partir da receita. Eu já sei de antemão, no lucro presumido, que se eu exercer uma atividade empresarial, é um percentual da receita obtido com o exercício dessa atividade empresarial vai ser considerada lucro para fins de imposto de renda, lucro presumido. Tudo bem? Tudo bem ou não, gente? Hello, does anybody there? Sim, professor, tudo certo. Ok. Bom, temos o lucro arbitrado, né? Que quando a contabilidade da empresa não demonstra confiança, ou a empresa não apresenta documentos. Agora, na aula de hoje, aí nós vamos falar das alíquotas do imposto de renda. Então, imposto de renda de pessoa jurídica. Como é que eu apuro a base de cálculo? De forma pelo lucro real, quando eu apuro contabilmente o lucro, pelo lucro presumido, onde eu presumo o lucro a partir da receita, ou de forma arbitrada. Agora, e as alíquotas? Aí nós temos duas alíquotas para o imposto de renda pessoa jurídica. Uma alíquota de 15% que incide sobre todo o lucro e uma alíquota de 10% que vai incidir somente sobre a parcela do lucro que for superior a R$20 mil no mês, R$60 mil no trimestre ou R$240 mil no ano. Ok? Então, existem duas formas de aplicar as alíquotas do imposto de renda de pessoa jurídica. A primeira, e a tradicional, eu jogo 15% sobre todo o lucro, e o que passar de 60 mil no trimestre, eu jogo 10%. Eu estou apurando trimestralmente aqui. A segunda forma, qual é? Eu jogo 15% somente sobre os primeiros 60 mil reais. E o que passar de 60 mil reais, eu jogo 25%. Porque, na verdade, o primeiro 60 mil reais só vai ser tributado com 15 mesmo. O que passar de 60 mil reais no trimestre que é tributado com 25. Tudo bem isso para vocês? Liza? Tudo bem aí, pessoal? Joga um joinha aí na tela. Não, tá jóia. Isso tá retomando a aula passada, né? Isso, tô aquecendo os motores. Sim. Que nem o SpaceX hoje, né? Aqueceu os motores, mas não foi para lugar nenhum. Bom, gente, então,
todas as empresas nesse país, elas vão ser tributadas pelo imposto de renda pessoa jurídica, ok? Acontece que a atividade empresarial também vai ser tributada por 3 contribuições. A contribuição social sobre o lucro líquido, que incide sobre o lucro ao lado do imposto de renda pessoa jurídica, está prevista no artigo 195, inciso 1, a linha C da Constituição Federal, que vai servir para financiar a Seguridade Social. O programa de integração social, que incide sobre a receita das empresas, ok? E está previsto no artigo 195, inciso 1, a linha B, e a COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, que também incide sobre a receita das empresas e também está previsto no artigo 195, inciso 1, a linha B. Então, vejam só, a contribuição social sobre o lucro líquido, um dinheiro destinado à Seguridade Social, está prevista no 195, inciso 1, a linha C. O PIS, Programa de Integração Social, que vai financiar o seguro-desemprego, ele está previsto no artigo 195, inciso B, inciso 1, a linha B. E a COFINS, que é a contribuição para financiar a Seguridade Social, também está previsto no inciso 1, a linha B. Então, vejam que eu tenho 2 contribuições com fundamento no mesmo dispositivo constitucional. Então, a contribuição social sobre o lucro líquido incide sobre o lucro. Está previsto na linha C, do inciso 1 do 195. Já o PIS e a COFINS estão previstos na linha B, do inciso 1 do artigo 195. Pois tem 2 tributos que fundamentam um dispositivo constitucional, né? Isso já foi levado aos tribunais. Os tribunais falaram que é perfeitamente possível, por quê? Porque a destinação específica do produto da arrecadação do PIS e da COFINS era diferente. O PIS servia para abastecer o Programa de Integração Social, seguro-desemprego, e a COFINS servia para abastecer os cofres do INSS. Então, tendo em vista que o dinheiro arrecadado com a PIS tem destinação específica diferente do dinheiro arrecadado pela COFINS, então os tribunais entenderam que não havia problema, nós temos 2 contribuições com fundamento no mesmo dispositivo constitucional. Eu digo para vocês que a tendência é que a PIS e a COFINS sejam fundidas, ok? Porque são contribuições irmãs, onde incide uma, incide a outra. A grande diferença entre elas é apenas na alíquota. E não me parece mais ter razão de ser a existência das 2. Tudo bem para vocês? Bom, vamos lá. Gente, como é que se calcula a contribuição social sobre o lucro? Então, vamos ver primeiro a base de cálculo e depois vamos ver a alíquota. Agora é interessante, hein? A empresa que está sendo tributada pelo lucro real, qual vai ser a base de cálculo? Gabriela. Qual é Não entendi a pergunta, professor. Qual é a base de cálculo de uma empresa tributada pelo lucro real? O lucro real? É. Vai ser o próprio lucro real apurado contabilmente, não é isso? Sim. Então, vejam bem, a contribuição social sobre o lucro líquido vai seguir essa base. Ok? Então, quando a empresa ela é tributada pelo lucro real, o que vai acontecer? Ela vai apurar contabilmente o lucro real, que vai servir de base de cálculo, tanto para a contribuição social sobre o lucro, quanto para o imposto de renda de pessoa jurídica, entenderam? Sim ou não? Sim. Alguém não entendeu? Então, olha só. Se a minha empresa está sendo tributada pelo lucro real,
A minha empresa vai ter que fazer contabilidade, vai ter que apurar o DRE, vai ter que abrir o LALUR e apurar o lucro real. Esse lucro real apurado no LALUR vai servir de base de cálculo para o imposto de renda da pessoa jurídica e vai servir de base de cálculo para a contribuição social sobre o lucro. Estão me entendendo? Sim. Aí, qual é a alíquota do imposto de renda? 15% sobre todo o lucro e 10% sobre a parcela do lucro passar de 60 mil. Não foi isso que eu falei? Qual é a alíquota da contribuição social sobre o lucro? 9% para as empresas em geral e 15% para as instituições financeiras. Rafael. Silêncio, por favor. Então, presta atenção, gente. Olha que interessante. A gente pega lá o lucro, o Bradesco deu um lucro de 10 bilhões de reais. Ok? Mas presta atenção. Esse lucro do Bradesco, tá? 15% vai incidir em imposto de renda, certo? Mais 10% é líquido adicional, porque, na verdade, o Bradesco só não vai pagar sobre 60 mil, mas de um lucro de 15 bilhões no trimestre, 60 mil não é nada. Então, você concorda comigo que quando o Bradesco tem um lucro de 10 bilhões, ele vai pagar 25% do imposto de renda? E depois Sim. ele vai pagar mais 15% de contribuição social. Pô, 15 mais 10 mais 15, são 40%. Veja bem, 40% do lucro dos bancos nesse país ficam para o governo federal a título de 2 tributos. Imposto de renda, pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro. Está dando para vocês entenderem o peso da tributação ou não? Sim. Veja, eu não estou falando de IOF, eu não estou falando de contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento. Existem outros tributos. Eu estou falando apenas 2 tributos que chegam e pau, já pega 40% dos bancos. Quando é empresa, é um pouco menor. É 15 mais 10 e mais 9. Então, aí, 15 mais 10, 25, com mais 9 vai dar 34. Como tem aqueles 60 mil, dá um pouquinho menos que 34%. Ou seja, 1/3 dos lucros obtidos pelas empresas nesse país, tributadas pelo lucro real, ficam com o governo federal. E 40% do lucro nos bancos. Tá bom para vocês ou não? Gente, por que o governo vai ter empresas? Percebam? Se 40% do lucro dos bancos pertence ao governo, a título de tributo, e 2 tributos, facilmente fiscalizáveis, para que um governo vai ter banco? Não é para obter lucro. O governo, o papel dele... Por que o governo vai ter empresa se 33% do lucro das empresas pertence ao governo? Tá ok? Então, vejam bem. Eu estou dizendo isso porque se você falar para mim que o governo criou uma empresa ou criou um banco por outros motivos, tudo bem, eu aceito. Mas dizer que o governo criou uma empresa, criou um banco para oferir lucro, não dá para aceitar isso. Porque o papel do governo não é ser um operador, eu penso assim pelo menos, tá? Não é operar o mercado, não é ser um operador do mercado. O papel do governo é fomentar o mercado, é criar meios para que o mercado se desenvolva. Porque quanto mais o mercado se desenvolver, quanto mais lucro as empresas obtiverem, maior vai ser o tributo arrecadado. Entenderam ou não? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Bom, agora, e se a empresa estivesse sendo tributada pelo lucro presumido, gente? Ela não está obrigada a fazer contabilidade. Ela pode até fazer contabilidade, mas ela não está obrigada. Como que eu vou chegar na base de cálculo da contribuição social?
Aí, gente, veja bem, eu também vou presumir a base de cálculo para fins de contribuição social a partir da receita. Aliás, eu já fiz esse raciocínio com vocês na aula passada, né? Quando eu coloquei esse quadro aqui, ó. Então, olha só, para uma empresa sendo tributada pelo lucro presumido, para fins de apuração de base de cálculo da contribuição social, eu vou ter dois coeficientes, 12 e 32. Se eu for no comércio, da indústria, transporte de carga ou distribuidor de combustível, 12% da minha receita vai ser lucro presumido. E se eu for transporte, exceto de cargas, e se eu for um prestador de serviço, 32% da minha receita vai ser o meu lucro presumido. Entenderam? Sim ou não? Sim. Então, olha o que acontece. Professor, Oi. vai ser seu lucro líquido ou só a sua alíquota para pagar o CSLL? Não, veja bem. Porque ali está CSLL. Então, a contribuição social sobre o lucro é contribuição social sobre o lucro, contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Utilize essa expressão CSLL, tá? 12% da receita do comércio vai ser presumidamente lucro. Eu vou presumir o lucro, tá me entendendo? Ah, tá. A partir da receita. Uhum. Eu vou presumir o lucro a partir da receita utilizando esse coeficiente. E depois eu vou jogar a líquida de 9 ou a líquida de 15, entenderam? Entendi. Então, presta atenção agora, hein? Que agora que vem o pulo do gato, ó. Então, aqui estou deixando de lado o imposto de renda, tá ok? Só CSL. Se eu sou um posto de combustível, 12% da minha receita é meu lucro presumido. Tudo bem para vocês? Tudo bem, gente? Sim. Tá. 12% da receita do comércio e da indústria também é presumido. E 32% de transporte e de prestação de serviço. Então, como é que eu calculo a contribuição social pelo lucro presumido? Receita vezes coeficiente vezes alíquota. Então, se eu pegar um prestador de serviço que teve receita de 100 mil, 100 mil vezes 32% vai dar 32 mil. Vezes 9% dá 2.880, o valor do tributo. Entenderam? Sim ou não? Esse 100 mil é a receita presumida, né, professor? Não é receita presumida, veja bem. 100 mil é a receita da empresa. Eu não estou presumindo receita, eu vou presumir o lucro. Tá? Na verdade, eu poderia colocar mais uma coisinha aqui para vocês. Quer ver? Ó? Então tem que ter alguma forma de contabilidade, né, na empresa, mesmo quando é de lucro presumido, para apurar a receita certo, né? Como que é? Mesmo então, quando é lucro presumido, que não tem que apresentar obrigatoriamente documentos contábeis, ela tem que ter uma contabilidade ali para ter essa receita bem certinha para fazer esse cálculo, né? Então, Gabriela, veja bem, aí não é nenhuma contabilidade, ela tem que ter o livro caixa, né? Ela tem que ter o livro caixa, porque quando você está no lucro presumido, a única coisa que vai importar para a Receita Federal é o valor da sua receita e o ramo de atividade que produziu a sua receita. Isso daí, pelo livro caixa, você tem, entendeu? Você Entendi, não vai ser professor. obrigado a fazer aquelas demonstrações contábeis que eu falei na aula passada. DRE, balanço patrimonial, você não precisa fazer nada disso. É só você ter o livro caixa, entendeu? Se não me engano, é o livro caixa e o livro razão. São dois livros que você tem que ter obrigatoriamente. Fora esses livros, eu só vou precisar fazer demonstração contábil se eu estiver sendo tributado pelo lucro real. Ah, Entendeu? entendi, professor. Entendi. Agora, olha o pulo do gato, Gabriela. Se eu estiver sendo tributado no lucro presumido e quiser distribuir lucro para os meus sócios, isentos de imposto de renda, aí eu tenho que fazer contabilidade, tá? Entendeu o que eu falei?
Eu acho que eu entendi. Quando, Para repartir os lucros, aí você tem que fazer toda essa exatamente. documentação contábil, né? Exatamente. Aí sim. Tá? Tá bom. Então, agora, olha só. Então, vamos lá, Gabriela. A contribuição social sobre o lucro vai ser igual ao lucro presumido versus a alíquota, certo? Certo. Como é que eu chego no lucro presumido? Eu pego a receita da empresa e multiplico pelo coeficiente, que é dado pelo ramo de atividade que gerou a receita. E depois eu multiplico pela alíquota. A receita foi 100 mil, é um prestador de serviço, então o coeficiente é 32%, e a alíquota é de 9%, porque não é banco, não é instituição financeira, tá ok? 32% de 100 mil que é receita, ou seja, das receitas de 100 mil, 32 mil é lucro presumido. Multiplico por 9% da alíquota, vou chegar no lucro presumido de R$ 2.880. Entenderam? Sim. Tá. Agora, presta atenção comigo. A alíquota não é de 9? O coeficiente é de 32. Se eu multiplicar 32 por 9, não dá 2,88? Então tem um jeito mais fácil de calcular a CSL pelo lucro presumido. Basta eu pegar a receita e multiplicar por 2,88, que vai dar o mesmo resultado, percebe? Porque 9% de 32% é 2,88. Então, se o lucro presumido é 32% da receita e a alíquota é 9% do lucro presumido, 32 vezes 9 dá 2,88. Então, eu não preciso fazer as duas contas. Eu vou na receita e jogo 2,88, que já dá certo. E no caso do comércio, como é 12%, 12% vezes 9 vai dar 1,08. Basta eu pegar a receita e multiplicar por 1,08. Quem entendeu isso? Entendi, professor. Só tem a Gabriela aí? Professor, mas isso daí é só para transporte e prestação de serviço, né? Óbvio. Não. Ó, se for transporte, exceto carga, se for prestação de serviço em geral, eu não preciso multiplicar a receita pelo coeficiente e pela alíquota. Eu já pego a receita e multiplico por 2,88, que eu já chego no resultado. Entenderam? Se eu for da comércio e da indústria, eu pego a receita e multiplico por 1,08, que eu já chego no resultado. Estão entendendo? Sim. Entendeu, Laís? Entendi, na verdade, você facilita até o caminho, né? Eu facilito o caminho. Até, é? Então, só que onde é que vocês erram? Vocês pegam 2,88, em vez de multiplicar pela receita, multiplique pelo lucro presumido. Aí não dá certo. Tudo bem? Agora vejam, a alíquota da CSLL não é 2,88, a alíquota é 9%. 2,88, você pode dizer que 2,88 é a alíquota vezes a receita. Aí você pode até tentar falar isso. Ah, mas na verdade a base de cálculo é 32% da receita e a alíquota de 9% sobre a base de cálculo, que acaba dando 2,88 da receita. E no primeiro caso aqui, a base de cálculo é 32% da receita e a alíquota de 9%. Então, na verdade, se você jogar uma alíquota de 1,08 sobre a receita, você chega no mesmo resultado. Entenderam, gente? Dúvidas? Dúvidas ou não? Nenhuma dúvida? Ok. Bom, PIS e COFINS. Tá? Gente, PIS e COFINS incide sobre a receita. Só que eu tenho duas modalidades de PIS e de COFINS. Eu tenho PIS e COFINS cumulativa e tenho PIS e COFINS não cumulativa.
Quando é que eu sei que eu vou ser tributado pela PIS/COFINS cumulativa ou pela PIS/COFINS não cumulativa? Simples. As empresas que estão sendo tributadas pelo lucro presumido vão pagar PIS e COFINS cumulativa. As empresas que são tributadas pelo lucro real vão pagar PIS e COFINS não cumulativa. Qual a diferença entre a PIS e COFINS cumulativa e não cumulativa? A diferença está total, na base de cálculo e na alíquota. Então, olha só. Na PIS e COFINS cumulativa, qual é a base de cálculo? É a receita da empresa. Agora, na PIS e COFINS não cumulativa, a base de cálculo vai ser igual à receita das empresas menos as despesas dedutíveis que essa empresa possuir para fins de PIS e COFINS não cumulativa. Quais são essas despesas dedutíveis para fins de PIS e COFINS não cumulativa? Coloquei aqui, ó, aquisição de bens para revenda, aquisição de bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à venda ou na prestação de serviços, despesas e custos com energia elétrica, aluguel, arrendamento mercantil, armazenamento, frete, vale transporte, vale refeição, encargos de depreciação, amortização e outras despesas, ok? Existem umas outras aí, essas aqui são as mais importantes. Então, vejam só, quando eu falo de PIS e COFINS cumulativa, qual é a base de cálculo? A receita da empresa. Quando eu falo de PIS e COFINS não cumulativa, qual é a base de cálculo? É a receita da empresa menos as despesas dedutíveis para fins de PIS e COFINS não cumulativa. Ou seja, concordo comigo que na PIS e COFINS não cumulativa eu vou ter uma redução da base de cálculo? Sim ou não? Sim, porque tira as despesas, né? Exatamente. Porque eu tiro as despesas dedutíveis. Exatamente. Agora, deixa eu contar uma história para vocês. A PIS e COFINS ela é cumulativa. Então, olha só. Um cara extrai borracha e vende essa borracha para a indústria de pneus. Paga PIS e COFINS? Paga. A indústria de pneus pega essa borracha, fabrica um pneus e vende. Paga PIS e COFINS? Paga. A montadora compra o pneu e produz o carro. Paga PIS e COFINS? Paga. A montadora pega o carro e vende para a concessionária. Paga PIS e COFINS? Paga. A concessionária pega e vende o carro para a gente. Paga PIS e COFINS? Paga. Então, você veja que a PIS e COFINS está incidida em todas as transações, desde o extrativismo até o consumidor final. E está incidindo cumulativamente. Ok? Então, o que aconteceu? Durante o governo do PT, eles inventaram a PIS e COFINS não cumulativa, porque falaram que é um absurdo a PIS e COFINS ser cumulativa. Onera demais a produção. Então, eles inventaram a PIS e COFINS não cumulativa, que acaba reduzindo a base de cálculo, que permite que eu deduza da base de cálculo original, que é a receita, algumas despesas. Todo mundo acompanha o meu raciocínio? Sim. Agora, vejam só. PIS e COFINS cumulativo, para quem está no lucro presumido, a base de cálculo é a receita. Qual que é a alíquota? 0,65% para PIS e 3% para COFINS. Agora, na PIS e COFINS não cumulativa, para quem está no lucro real, que legal, reduziu a base de cálculo, porque agora é receita menos despesas, mas a alíquota passou para 1,65% para PIS e 7,6% para COFINS. Ou seja, eu permito uma redução da base de cálculo, mas eu mais do que dobro as alíquotas. Governo petista. Eu fiz um balão de ensaio para vocês aqui, para vocês terem uma ideia. Presta atenção no que eu vou dizer. A COFINS é igual a receita versus alíquotas. Então, se a empresa teve uma receita de 100 mil, ela vai pagar 3% da receita a título de PIS. Ela vai pagar R$3.000. Ok?
A COFINS não cumulativa, a receita menos as despesas vezes a alíquota, tá certo? A base de cálculo é receita menos despesa. Ok. Então, aqui eu dei um exemplo. A empresa teve 100 mil de receita e 60 mil de despesas dedutíveis. Ou seja, a base de cálculo reduziu de 100 para 40 mil, não é isso? A base de cálculo de 100 reduziu para 40 mil. Joia! Só que a alíquota passou de 3 para 7,6, ou seja, deu no mesmo, 3.040. Então, vocês vejam que, quando a empresa sai do PIS e COFINS cumulativo e vai para PIS e COFINS não cumulativa, se ela tiver 60%, se 60% da receita dela for despesa dedutível para fins de PIS e COFINS, ela empata. Se a despesa dela, dedutível para fim de PIS e COFINS, for inferior a 60%, ela vai pagar mais tributo. E se for superior a 60%, ela vai pagar menos tributo. Entenderam esse raciocínio que eu fiz? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Isso daí para COFINS. Para PIS também? Mesma coisa? É o mesmo raciocínio. Tá? Você joga... Mas há a mesma diferença dentro da proporcionalidade? Mesma diferença. Quer ver uma coisa? Vamos fazer a conta aqui, ó. O tempo para se esgotar, né? Vamos fazer a conta aqui. Cadê minha calculadora? Está aqui, ó. Ó, 100 mil vezes 0,65 dá R$650, tá ok? 40 mil vezes 0,0165, olha lá, dá 660, tá vendo? É basicamente a mesma conta. Então, uma empresa tributada pelo PIS e COFINS não cumulativo só vai pagar menos tributo do que uma empresa tributada pelo PIS e COFINS cumulativo se tiver despesas dedutíveis superiores a 60%. Entenderam, gente? Sim. Telefone? Não sei também. Meu filho está perguntando porque eu estou sem fone. Dúvida, gente? Que isso, meu amor? Eles estão meio mortos hoje, meio apagados, é impressão minha. Frio, né, professor? Pelo amor de Deus, cara. Ninguém fala nada, todo mundo com câmera desligada. Estou evitando ligar o microfone porque está travando aqui meu áudio. Quando você fala, às vezes está chegando atrasado. Então, olha aqui, gente. Empresa tributada pelo lucro real paga imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social pelo lucro real, apurando contabilmente, e paga PIS e COFINS, está errado aqui, paga PIS e COFINS não cumulativa, tá ok? Empresa tributada pelo lucro presumido paga imposto de renda, pessoa jurídica e contribuição social de forma presumida, e PIS e COFINS cumulativo. Dúvidas? Não. Então, eu vou fazer o seguinte para vocês. Eu vou fazer uma coisa diferente agora. Vou passar um exercício para vocês. Vocês vão tentar resolver esse exercício. Tá ok? E 9 horas eu vou voltar para resolver o exercício com vocês. Fechado? Fechado. Então, eu vou derrubar a aula aqui. Vou mandar o slide para a Francine. Vocês podem usar o slide, tá? E vou passar o exercício para vocês. Por aqui, a gente volta, tá? Eu vou derrubar a aula e já volto logo em seguida. Passo o exercício para vocês. E aí eu quero ver que vocês resolvem ele. Tudo bem? Tudo bem. Beleza, então.